A bolsa está caindo nas últimas semanas, isso não é novidade para ninguém, mas você olha, vê seu patrimônio desvalorizando, derretendo, você para e pensa: Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Então, o seguinte, fica até o fim desse vídeo que eu vou dar alguns motivos, algumas explicações na minha visão para que a bolsa esteja nesse momento bastante instável e com uma tendência de queda. Fechou? Bora! Antes de mais nada, meus caros, sejam muitíssimo bem-vindos e bem-vindas aqui ao canal Urso da Bolsa. Eu sou o Rodrigo e antes da gente começar, eu já te peço aquele favor super rápido, 5 segundos você se inscreve no canal, deixa o seu gostei, que o YouTube entende que esse conteúdo é bom, faz sentido e divulga mais para outras pessoas poderem compartilhar desse conhecimento. Meu Instagram tá aqui, me segue lá que eu trago um conteúdo diferente diariamente também. Mais um aviso rapidinho, eu fiz um e-book Começando a Investir, é um livro do zero para iniciantes, para você aprender todo aquele processo inicial de quem está literalmente começando a investir. O link está aqui, é gratuito, não tem pegadinha nenhuma, só clicar e fazer o download do seu, beleza? E dá um feedback para mim depois no Instagram, me manda lá o que você achou. Então, bora! Primeiro motivo aí que eu enxergo para a bolsa estar nesse momento bastante instável é um movimento já de umas 2 ou 3 semanas atrás, agora já deu um pouco uma respirada, né? Mas foi um movimento muito forte de sell-off nas ações de tecnologia nos Estados Unidos. Então o que você precisa entender nesse ponto? O Brasil não é uma ilha, né? Então ao contrário do que muitas pessoas pensam, o que acontece globalmente, principalmente Estados Unidos, China, grandes potências, Europa, vai sim respingar aqui no nosso cenário local. Então se você bem se lembra, cara, umas 2 ou 3 semanas atrás a gente começou a enxergar uma queda atrás de queda ali nos pregões da Nasdaq, principalmente nos Estados Unidos. Falou-se até de uma possível bolha que estava estourando. Mas enfim, o que aconteceu? Foi um movimento muito forte de realização de lucro. Porque desde o auge da crise do corona, março, até 2 ou 3 semanas atrás, até hoje na verdade, essas ações de tecnologia, aqui no Brasil também, Magazine Luiza, Via Varejo, B2W, Amazon, Facebook, Tesla, elas se valorizaram demais. Via Varejo, se eu não me engano, quadruplicou o seu valor desde o auge da crise até umas 2 ou 3 semanas atrás. Então, pelo fato dessas ações terem se valorizado tanto e a gente ainda ter um cenário bastante incerto globalmente, com segunda onda de corona, etc., os investidores olharam e pensaram: puta, eu vou botar meu lucro no bolso. Por que não? Vou garantir um pouco do lucro no bolso. Então começou um movimento muito forte, uma pressão muito forte de venda de ações. Como essas ações de tecnologia representam ali trilhões de dólares dos índices americanos, não é uma ação ou outra ali que estava caindo, mas sim ações que têm um peso muito importante nas ações deles. Isso com certeza influenciou para vir um movimento, uma pressão vendedora aqui localmente também. Um outro motivo que eu enxergo é justamente o coronavírus. Então a gente está enxergando aí na Europa, principalmente, uma segunda onda bastante forte, até com uma taxa de infecção parece que maior que na primeira onda, e aí volta aqueles medos, aquelas incertezas no mundo todo. Será que vai ter segunda onda nos Estados Unidos, no Brasil, em outros países? Será que teremos novos lockdowns? Então essa segunda onda de coronavírus, principalmente na Europa, gera bastante desse medo de novos lockdowns, o que afetaria demais porque as empresas param de ter receita, mas continuam ali com os gastos, não conseguem diminuir os gastos na mesma proporção, o que levaria muitas dessas empresas ao colapso, obviamente. Mas beleza, já não fosse por isso, calma que ainda tem mais eleições americanas. Então, historicamente, quando a gente se aproxima de eleições americanas, a gente presencia ali um movimento bastante volátil e bastante oscilação. Tem aquela questão hoje Biden versus Trump, que é de certa forma uma esquerda versus direita, que com certeza afetaria ali mais algumas ações, alguns setores, algumas empresas, mais do que afetaria outras. Então, aquela expectativa de quem vai vencer, quem que vai ter o poder nos próximos 4 anos, também causa muita volatilidade, e o que acontece lá fora, com certeza acaba respingando aqui de alguma forma. Quarto motivo, vamos lá, esse é um pouco mais local, porque o que acontece? Se você pegar a nossa bolsa, o nosso índice Bovespa, grande parte do nosso índice é formado por bancos, setor financeiro. É basicamente commodities, bancos, representam grande parte da nossa bolsa. E o que acontece? Bancos, pegar aqui o exemplo de bancos, ainda não se recuperaram da queda que eles tiveram ali em março, no auge do corona. Então, enquanto a gente vê empresas de tecnologia, varejo, por exemplo, Magazine Luiza, Via Varejo, explodindo ali depois da queda de março, se valorizando muito, os bancos, por exemplo, caíram e não voltaram mais. Eles não voltaram a se valorizar, eles ainda estão em baixa. E que se eles voltassem a se valorizar, com certeza isso traria ali um estímulo, uma força compradora também para as outras ações, acaba impactando como um todo a bolsa e levaria a gente para cima também. Mas como isso não está acontecendo, a bolsa também não consegue ter aquela força, aquele fôlego para
quebrar os limites ali, as barreiras e continuar subindo, porque os bancos não estão contribuindo nisso. Agora, o quinto ponto, e esse para mim é o mais importante, que você tem que ficar até o fim e ouvir o que eu tenho para te falar, e a gente tem que continuar monitorando isso, porque ele pode ser no futuro, sim, um divisor de águas para a gente ver se realmente teremos uma tendência de alta ou de queda na bolsa. O que é? O risco fiscal. Então, o que é isso, né? Eu vou tentar não trazer economês, nem trazer fórmula, vou tentar falar da maneira mais lógica possível para que você entenda pelo menos a ideia por trás do que está acontecendo. O que acontece? O governo, como qualquer pessoa, como qualquer empresa, ele tem sua receita, suas rendas e tem seus gastos. Quando o governo gasta mais do que ele tem de receita, quando está saindo mais do que entrando dinheiro, ele tem um déficit primário, como qualquer pessoa. Se você tem um déficit, né, no fim do mês, você está saindo mais dinheiro do que entrando, o que você precisa para arcar com as suas contas? Você precisa pegar empréstimo, certo? Então o governo é a mesma coisa. Ele tem déficit e ele vai ter que pegar dinheiro emprestado. Como que ele faz isso? Ele faz isso, por exemplo, através do Tesouro Nacional, que emite títulos de dívida, que são chamados Tesouro Pré-fixado, Tesouro Selic, que você pode comprar esses tesouros e aí você estaria financiando uma dívida do governo, ou seja, você estaria emprestando dinheiro para o governo. Mas beleza, então você empresta seu dinheiro para o governo, você compra esses títulos e está emprestando e você quer ser remunerado por isso. Então, Tesouro Pré-fixado, Tesouro Selic, todos eles têm um prêmio, eles têm uma taxa de remuneração justamente por você estar emprestando o seu dinheiro. Se o governo está gastando muito, se a dívida dele em relação ao PIB está ficando descontrolada, então se antes os investidores ganhavam ali, aqui é um exemplo, tá? 2% para emprestar o dinheiro para o governo, agora eles vão olhar para esse risco de tomar calote e vão falar assim, não, olha o quanto você está gastando de dinheiro, governo, você está gastando descontroladamente, quem garante que você vai me devolver esse dinheiro? Então eu não quero mais 2%, eu quero agora 3%, por exemplo. Então essa taxa, o retorno exigido pelos investidores para emprestar dinheiro para o governo, fica maior, porque o risco de tomar calote é maior, porque o governo está gastando muito. Isso causa um aumento ali na nossa curva de juros de longo prazo e agora é um pouquinho técnico, mas essa taxa de juros, essa curva de juros de longo prazo, ela vai ser usada para calcular o valuation da empresa. O que é valuation? É você fazer uma fórmula ali, a mais usada é o DFC, para você chegar no valor que seria o mais justo de uma empresa hoje. E aí você sabe se ela está descontada, se ela está supervalorizada. Então nesse valuation entra justamente essa taxa de juros. Ela impacta diretamente nesse valuation das empresas hoje. Se essa taxa de juros futuramente está maior, isso faz com que o valuation das empresas hoje fique menor. Então se o valuation da empresa está menor hoje, a ação vai ter que cair para justificar aquele valuation menor. Então é por isso que esse risco fiscal acaba também impactando a nossa bolsa aqui internamente, porque isso vai afetar diretamente o valuation das empresas, que fica menor, já que a gente tem perspectiva de juros maiores no futuro. Com o valuation menor, o preço das ações precisa justificar esse valuation menor. Então o preço das ações vai tender a cair também para chegar naquele valuation que o mercado enxerga como justo hoje. Mas seguinte, por que a gente tem que ficar de olho nisso, preocupado com isso? Porque olha que interessante, a popularidade do nosso queridíssimo presidente Jair Bolsonaro estava extremamente em baixa no auge da crise. Ele estava com um índice de rejeição muito elevado e agora isso vem se invertendo. Já está com bons índices de aceitação, até ali com uma boa possibilidade já de reeleição em 2022, se as coisas continuarem assim. Por quê? Porque ao longo da crise ele distribuiu o Corona Voucher, né? Literalmente criou dinheiro ali para não parar o consumo, para as famílias continuarem consumindo e não parar a economia. Então isso, obviamente, essa medida populista trouxe ali uma boa popularidade para a gestão do nosso presidente. Mas aí que está, imprimindo dinheiro, inflacionando a moeda, você começa a criar o risco de inflação também. E se a inflação começa a subir no futuro, qual que é a resposta disso? Os juros começam a subir em resposta à inflação. Se os juros começam a subir, esse juros vai ser usado no valuation das empresas, que vai diminuir o preço das ações. Então, de certa forma, está tudo muito correlacionado. É um emaranhado de coisas, mas esse risco fiscal, ou seja, o descontrole dos gastos do governo, o rombo do teto, não desonerar a folha de pagamento ou alguma reforma que venha para mudar efetivamente, vai continuar com essa perspectiva de gastos descontrolados do governo, que pode gerar inflação, que aumenta a curva de juros, porque os investidores exigem maiores prêmios e tudo isso afeta hoje a nossa bolsa, porque toda essa taxa é utilizada para o valuation, que diminui o valor das empresas, e o preço das ações refletem isso. Certíssimo? Eu espero que não tenha ficado muito confuso. Tentei aqui ser o mais simples possível na minha explicação. Posso trazer vídeos mais detalhados falando sobre isso, mas acho que ficou claro para vocês entenderem alguns motivos para a nossa bolsa estar bastante instável nas últimas semanas, principalmente. Se você gostou desse conteúdo, de novo, não se esquece, inscreve no canal, deixa o seu like, me segue no Instagram também, ativa o sininho, não se esquece para receber o meu conteúdo, não perder quando eu postar novos vídeos.
E tamo junto, é isso, até a próxima, tchau.